Olá pessoal, assisti um vídeo aqui do Vina Guerreiro que fez outro canal para postar a retratação não muito sincera ao presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Eu fiz um comentário que eu até vou ler, que para sintetizar o que eu vou falar aqui, que eu falo o seguinte: ainda enxergo que não foi porque se arrependeu do ato, e sim porque ficou feio para você e envergonha sua família e pessoas próximas, que realmente não tem nada a ver com a sua opção política de militante, mas mostra a essência da mentalidade revolucionária que você possui. É na hora das emoções fortes que mostramos quem nós somos. Não sei qual fé você tem ou se você é ateu, mas procure uma orientação religiosa e procure um psicólogo. No entanto, que a lei vale para todos. Mesmo que se arrependesse de maneira sincera, não o livra do ônus que terá que arcar. Então, esse foi meu comentário. Algumas pessoas estão hateando ele. Hatear um cara desse é chutar cachorro morto, porque não vale a pena. Não vale a pena chutar sei lá. Não adianta. Esse tipo de sujeito tem que procurar a igreja, procurar um psicólogo, porque é alguém que teve a sua mentalidade carcomida por essa coisa de ser da esquerda, revolução, progressismo, caralho a quatro. Então é uma pessoa que já está perdida. Então, mas claro que toda alma tem que ter salvação, mas ele tem que entender o que ele se tornou, porque este foi o ato mais extremo da sua militância, da sua defesa por uma utopia inalcançável, que é algo que nunca vai ser alcançado. Um mundo melhor, que não vai ter dor, não vai ter pobreza, não vai ter nada disso. Todo mundo vai ser feliz. É sempre isso. Isso não existe. Então, o que acontece? Este povo, eles acreditam nisso. Então, o que ocorre? Quando eles enxergam que há um mal e eles querem combater esse mal, eles não medem consequências. Neste ponto, ele passou por uma questão que ele foi exposto, entendeu? Então o que aconteceu? Quando chegou num ato que, assim, ele falou, bradou, ele achou, não, vou atingir só os bolsominions, entre aspas, vão ficar incomodados. Mas quando chegou num nível que até os seus ficaram, assim, espantados, né? Porque nem todos têm ainda a este nível, que ele chegou num nível muito alto. Ele chegou naquele. Ele é daquele militante mais clássico. Então, os mais bonzinhos, beautiful people, não compactuam com esse tipo de meio, né? O meio que ele propôs nos vídeos que levaram a toda essa situação. Então, ali foi uma situação que eles viram o, entre aspas, extremismo. Então, que ele foi uma pessoa extremista. E ele é uma pessoa extremista. Porque ali o que ele defendeu foi um extremismo. Então, ali foi um fato que é o seguinte: que aos mais da paz, aos pais e amor, entenderam, a gente não pode chegar a este ponto. E neste fato, ele vira um espantalho. Espantalho, assim, para todos nós, de certa forma, batermos. E quanto ele assim, tem muitos que ainda tem esse ímpeto, essa coisa assim. E os mais assim, mais paz e amor se chocam. Então o que um cara como esse vira? Um objeto que é dado como espantalho dos dois extremos. Então eles têm que pintar, porque assim, se fala-se muito numa extrema direita. É muito falado, você vê até aquela matéria tendenciosa do New York Times. Ok, mas, pera lá, mas tem que ter uma extrema esquerda.
Vocês lembram daquele radar ideológico do Estadão? É mais ou menos aquilo lá. Então, o Vina Guerreiro estaria na ponta da esquerda, na extrema esquerda aos olhos de todos, assim, modo geral, uma maneira genérica. Então, tem que pintar os extremistas da direita. Aí colocam algumas pessoas lá e tal, e aí vai. Coloca o Lava, coloca o Nando Moura, coloca o Bernardo, coloca, sei lá, o Conde, enfim. Então eles fazem dessa forma. Então eles fazem da seguinte forma, ó, tem os dois lados, o Vina Guerreiro, o Fidel Castro e outros nomes malucos e tal. É o qual é o nome daquele terror? Carlos Marighella. E aí colocam o Nando Moura, o Olavo, o Bernardo Kister são os outros extremistas. Então fica aqui, os dois lados. Então fica mais ou menos isso. Aí vai ficar invertido porque o celular está espelhado. Ok, mas vocês entenderam. Aí vai ter os ponderados. Vai ficar aqueles lá que são equilibrados. Então aqui vai ficar o Rafinha Bastos, deixa eu ver, Tabata Amaral, João Dória, etc e tal. Então, ali vão ficar os ponderados. Eles são nem uma coisa nem outra. Não, para que esse extremismo? E realmente existem pessoas extremistas, eu não estou negando isso. Eu estou falando que foi uma situação inédita este fato do Vina Guerreiro, porque macula algo que já está maculado, ok? De fato, que é o fato do PDT. Ele falou que eu não quis ofender as pessoas do meu partido, desmoralizar o partido. O partido ele já está desmoralizado, porque já ocorre que tem pessoas que enxergam este lado maledicente e autoritário, por exemplo, de uma figura como o Ciro Gomes, de pessoas do PDT. Porque, por exemplo, há uma retórica, por exemplo, em relação ao Alexandre Frota. Eu não queria falar do Alexandre Frota, porque para mim ele é uma pessoa bastante significante, ao meu ver. Que ele foi de forma injusta expulso do PSL por falar mal do presidente. Ok. Mas esse povo não fala, por exemplo, que o PDT, ou justifica que o PDT deveria expulsar Tabata Amaral, Silvia Cristina e outros do PDT ou do PSB também por infidelidade partidária. Porque ambos os casos, assim, beleza, tem que ferrar com a Tabata, tem que ferrar com a traidora, com a Silvia Cristina e o Astir quando votou com o impeachment da Dilma. Olha só, tem que expulsar, tem que ferrar com a vida deles. Como eles também não fossem bonzinhos, como eles também não fossem flor que se cheira, não fosse flor que se cheira, ok. Aí, quando a Alexandre falou, nossa, tá vendo? Entre eles ali não pode falar nada não, que eles já chutam logo mesmo, olha só, não pode falar um hype neles lá, que eles já ficam loucos. Então ficam dois pesos, duas medidas. De fato, acho que vocês entenderam, acho que não deveria ser mais claro nesse sentido. Então, neste fato, eles chegam, nossa, o PDT, ele falou, queimou o PDT, né? O PDT ficou, poxa, temos um correligionário extremista, que negócio é esse? Como Leonel Brizola não fosse extremista, né? Que queria fazer uma revolução lá no Sul, e todos os seus atos. Ciro Gomes dando patadas ao vivo em pessoas, xingamentos, usando palavras de baixo calão, para uma pessoa que até a gente se espera uma certa ponderação. Porque eu sei, é complicado essa fala muito polida, pomposa dos políticos, mas é uma coisa tipo a nível baixaria também não é bom, até porque até mesmo nem Bolsonaro nem Lula, por exemplo, que a gente pode dizer até sendo um pouco isentão, nem eles fazem esse tipo de coisa. O Bolsonaro usa palavras duras? Usa, mas eu não vi. O máximo ali que ele vê, ele fica meio revoltado com a Maria da Rosário, ok. O Lula só fala besteira, né? O Lula é demagogia pura, mas ele nunca vê ele quase indo de ias de fato com alguém. Agora o Ciro Gomes, o cara as emoções, ele é tipo o Vina Guerreiro. Não tem muita diferença.
E a questão é que o Vina Guerreiro, ele parece que ele não leu os pensadores da própria ideologia que ele segue, que é a esquerda, que falam que a revolução não é da forma como ele queria, né? Mas ele falou isso porque ele... Sabe por que ele falou que a gente deveria... Ah, não, que tem que ir lá na Venezuela, que não sei o que lá. É o que ele sente. Porque o que ocorre? O coração fala... A boca fala que o coração está cheio. O coração dele é puro ódio. Então, por isso que eu falei, procure uma orientação religiosa, procure um psicólogo para, sei lá, entender, o que está acontecendo comigo. Para que ele não faça, não instigue, como ele deve ter instigado pessoas que já devem ser mais malucas que ele, e não faça, não pense essas ideias maléficas. Até porque Antônio Gramsci falava que não era pela Revolução Armada, e sim de outras formas, na questão cultural. E parece que... Mas como ele estava supostamente tomado por uma emoção de ter vindo de um local muito humilde, muito pobre, muito carente, aí, não, eu estava tomado pela emoção. É o seguinte, eu dou uma dica para todos. Se você está puto da vida, triste, depressivo, qualquer sentimento de explosão, não grave vídeos pra internet, não poste nada, não chegue nem perto do celular. Nem quando você esteja bem triste, aí você dá. Igual ignorante. Ignorante já deu um monte de situações assim. Não faça. Mas aí serve para todos. Ó. Quando você tá assim, não fale nada. Fique na sua. Dá um tempo. Melhor do que você passar uma vergonha dessa, porque tu envolveu tua família, teus amigos, os conhecidos e ficaram, porra, olha o que a gente tem do nosso lado. Porque tem uns que ainda acreditam nessa utopia, eles acham que a utopia não é uma coisa violenta. Porque para os mais esquerdistas, mais clássicos, a violência é um meio para chegar à revolução. E o Vina Guerreiro mostrou isso. Agora que ele viu a sua própria natureza, o seu próprio eu interno, agora ele vê, eu tenho essa mentalidade revolucionária. Eu sou um revolucionário. Então, tudo o que eu sinto eu coloquei para fora. Esta é a minha essência. A essência dos mesmos que, por exemplo, há mais de 100 anos atrás fulminaram a balas a família Romanov em Interpetersburgo, né? O cara revolucionário daquela cidade. Foi os locais. Porque esse tipo de coisa foi a panela quente que já fervida que tacaram o sapo. O que temos hoje é a água morna para atrair o sapo. É muito bom usar essas analogias do sapo. Então é isso. O Vina Guerreiro, ele quis ser que o presidente já fosse o presidente de modo geral. Ele já quer a revolução armada para resolver essa questão. Tudo que eles almejavam. O tipo de gente que, por exemplo, se justificou um regime militar para evitar que esse tipo de gente defendesse e trouxesse esse tipo de expediente para o nosso país nos anos 60. Então, a contra-revolução veio antes da revolução. Os militares se anteciparam. Por mais que esses militares tivessem um pensamento positivista e estatizante e tal, que também não foram muito positivos ao nosso país, entretanto muito menor do que um regime comunista, que seria muito mais difícil de nós sairmos dessa situação muito complicada. Vi de Cuba, por exemplo, que ainda continua de fato nesse tipo de regime. Você vê o que aconteceria, o que ocorre. Então esse tipo de coisa mostra que o Vina Guerreiro, ele é o retrato que é tão passado quanto presente e futuro. Quantos Vina Guerreiros estão por aí? Porque eles têm dentro deles esse ódio, essa coisa dentro deles. E muitos deles tendem a fingir um ponderamento, uma essência. Eles tendem a fingir um ponderamento, que não sou como ele.
Eu não defendo esse tipo de coisa, mas por dentro corrói a alma, uma alma violenta e perigosa. Então, foi muito bom, de certa forma, para evidenciar o fato que ocorreu com este jornalista militante. E agora ele não foi intimado, de fato. Ele não é foragido se ele não foi intimado. Mas a pressão das redes quanto a certas situações o fizeram já ser, entre aspas, punido. Ele mesmo deletou seu canal, teve a orientação do advogado e tudo, e aí ele ficou ali, desmoralizado entre ele. E aí que tá. Cada um sabe o que faz da vida. Ele deveria saber o que faz da vida. Deveria saber o que ele fez foi muito errado, e ele vai ter o ônus de arcar com tudo isso. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.